Olá, pessoal, tudo bem? Meu amigo, minha amiga, meu nome é David Henris, eu sou instrutor bíblico da TV Novo Tempo e estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo, né, ouvindo a voz de Deus, onde a gente aprende cada vez mais sobre as verdades bíblicas. Então a gente não está aqui para falar sobre igreja, a gente não está aqui para falar sobre linhas específicas, a gente não está aqui para falar sobre a minha opinião, a opinião de ninguém. A gente está aqui para falar sobre a palavra de Deus, certo? Sobre a Bíblia Sagrada. E no estudo de hoje, eu ainda não decidi o título, mas deve estar algo sobre a natureza, né? O título original da lição que nós estamos usando é esse guia de estudos muito bom, tá? Ouvindo a voz de Deus é um guia excelente de estudos. O link vai estar aí na descrição para você solicitar o material, tá? Às vezes está disponível, às vezes não está disponível, mas é um material gratuito, né? Então tudo isso envolve um custo. Então, mas faça o seguinte, entre lá, dá uma olhada. Se você encontra o material Vindo a Voz de Deus, se estiver disponível, você consegue solicitar gratuitamente para receber na sua casa, tá? Também tem um material em slide, se eu conseguir liberar ele, ele também vai estar na descrição, tá bom? Mas o importante é que você acompanhe comigo, vamos ter alguns slides também aqui e a gente vai tirando dúvidas, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vocês topariam? A gente faz uma oração aqui juntos para iniciar, né? Deixa eu só colocar aqui um cronômetro para mim não perder muito tempo do nosso estudo, tá? Eu quero tentar fazer o mais breve possível, mas sem perder a profundidade, tá? Então, esse é o meu objetivo, que seja um estudo breve ali, até uns 40 minutos, porque você consegue, se você, a depender do teu tempo, né? Você consegue estar acelerando esse vídeo aí em 2x ou 1.5 e aí fica um conteúdo não tão extenso, mas a minha recomendação é que você escute na velocidade 1 para que você possa absorver, né, melhor o conhecimento e fique à vontade para fazer perguntas também, tá? Vai ser um prazer para mim completo em poder estar ajudando com um pouco de conhecimento que eu tenho a respeito da palavra de Deus, que é muito vasta, tá? Enfim, para mim vai ser um prazer. Tá bom? Então, da forma que estamos, curve a sua fronte e vamos fazer uma oração. Oremos, querido Deus Pai, nesse momento, Senhor, eu peço com muita humildade a tua capacitação. Nesse momento, Senhor, eu peço com muita humildade a tua presença aqui nesse ambiente que eu estou, aqui em casa, no ambiente da minha casa, um ambiente onde está nesse exato momento o meu amigo, a minha amiga ouvindo, né, essa chamada, essa ligação, esse vídeo, né, que está sendo publicado no YouTube, que o Senhor possa estar de presente com ele, Pai, onde quer que ele esteja. Seja no trabalho, seja indo para o trabalho, seja no carro, ouvindo o áudio, seja em casa, que o Senhor se faça presente na vida dele também. Que o Senhor possa me capacitar, Senhor, para que eu não venha falar de acordo com o meu querer e a minha vontade, mas venha falar unicamente de acordo com a tua vontade, que é a palavra de Deus. Que o Senhor possa me dar capacidade, Pai, que o Senhor possa me dar autoridade vinda dos céus. O Senhor conhece os meus pecados, o Senhor conhece as minhas falhas, que são muitas, muitas mesmo, mas com muita humildade, Pai, eu me coloco à sua disposição como uma ferramenta viva em tuas mãos para levar a palavra, levar a verdade, levar a sã doutrina, que ela possa ir de encontro com corações que estejam abertos, né, para ouvir e aprender e te buscar cada vez mais. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe nesse estudo, Pai, é isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, eu acredito que você esteja aqui por dois motivos, tá? Um desses dois motivos. Primeiro motivo, você encontrou esse vídeo no YouTube, né? O título te chamou a atenção por algum motivo, você é alguém que tem interesse, né, de estudar a palavra de Deus, que tem interesse em aprender cada vez mais, e o algoritmo, quem sabe até Deus, né, ele possa ter feito esse vídeo chegar até você, você se interessou e clicou. E você não está aqui por acaso. Se você está aqui é porque Deus tem uma mensagem para você muito importante. Então, assista até o final, anote suas dúvidas e faça ali nos comentários que eu estarei respondendo os comentários, tá bom? E o segundo motivo é, eu pessoalmente, a gente se conhece pessoalmente, né? Seja da igreja, seja de qualquer ambiente, e eu te convidei para estudar a Bíblia junto comigo, e por algum motivo no dia de hoje, né? Eu estive em missão, eu tive que ir para alguma outra cidade, fazer alguma coisa, fazer algum trabalho missionário, ou alguma reunião da igreja, enfim, alguma coisa aconteceu no sentido missionário que eu não pude estar presencialmente contigo.
E aí provavelmente eu te mandei esse link, né? Pedi para você estar assistindo ele. E no final a gente marcaria uma chamada, uma videochamada, ou presencialmente mesmo, para a gente estar conversando, tirando as suas dúvidas ali de uma forma mais precisa. Mas eu espero que esse vídeo possa, né, tirar suas dúvidas. Provavelmente, se você é alguém que eu indiquei o vídeo, né, e você me conhece presencialmente, eu já te dei um caderninho como esse. Então pega, por gentileza, o seu caderninho, pega a tua caneta, tá? E a tua Bíblia, e vá anotando ali as respostas que a gente vai ter ao longo do texto, tá? Ao longo do vídeo. Isso é muito importante, porque no final, você que está estudando a Bíblia comigo, né, você vai receber um certificado. Eu vou fazer um certificado para você colocar ali na sua sala, enfim, onde você quiser, mas é uma lembrança simbólica, né, de que você iniciou e você foi até o final dessa jornada. E para você receber esse certificado, você tem que fazer não só esses estudos, né, do 1 ao estudo 27, mas você precisa também ter tudo escrito, né? Toda a sua recapitulação, que a gente fez até no último estudo, né? Sua recapitulação tem que estar concluída. Tá? O meu tá vazio porque eu uso apenas como um exemplo, né, para eu estar acompanhando vocês. Eu estou sempre entregando, né, esses caderninhos para outras pessoas. Mas o seu tem que estar preenchido, tá? Tem que estar preenchido, anotado, né, o seu nome, sua data, enfim, tudo ali bem direitinho para que você possa receber esse certificado. Né? Vai ser um prazer para mim te entregar esse certificado. Tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Eu percebi que no último vídeo, né, a gente ficou com a webcam duplicada, tá? Então, eu não vou cometer o mesmo erro. Eu vou manter apenas aqui a tela, né, do... Calma aí, deixa eu só... Aqui, eu consigo mudar. Que apareceu na minha tela aqui, meio desajustado aqui, mas eu acho que vai ficar tranquilo agora. Tá? Mas enfim, no último. Ah, ficou legal. No último eu fiquei com a webcam duplicada, né? Então, mais ou menos, eu imagino que no último vídeo, aqui desse lado, posso estar enganado, mas eu acho que desse lado tava uma outra webcam minha. Mas faz parte, tá? A gente vai aprendendo e acredite, vamos melhorando a qualidade, né, da entrega com o decorrer do tempo. Minha voz é um pouquinho ruim, tá, pessoal? Então, se eu tiver uma voz um pouquinho ruim, meio falha assim, às vezes, é por isso. Eu vou evitar até falar mais alto, eu vou tentar falar em uma voz mais suave, para mim não irritar tanto a minha voz, tá bom? Mas dando continuidade aqui, né, no guia Ouvindo a Voz de Deus. Espero que você esteja com a sua Bíblia. A gente vai fazer uma espécie de recapitulação do último estudo, tá? Então, relembrando, né? Esse aqui foi a nossa recapitulação. A gente estudou no último estudo sobre a Bíblia, né? Por que que nós devemos confiar na Bíblia? Por que que eu posso confiar na Bíblia? E a gente viu vários pontos interessantes ali, tá? Então, só recapitulando aqui com o meu caderninho, né? A gente entendeu como que Jesus considerava a Bíblia, né? Como que a pessoa de Cristo considerava a Bíblia, e o Jesus, ele de fato é uma pessoa, ele de fato existiu, né? E nós acreditamos que, além de um ser humano, né, que ele veio em carne, ele também era Deus, era Deus encarnado, certo? E ele fala que a palavra de Deus é a verdade, né? Então, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Ali é a verdade absoluta, é a verdade universal. Tá? Nós entendemos que muitas pessoas estudam a Bíblia, mas elas não entendem, né? Então, algumas pessoas reconhecem, né, que a palavra de Deus é a verdade, mas elas leem a Bíblia, poucos, né? Porque a maioria nem sequer lê, mas aqueles que leem, muitos não entendem, né? Como que eu vou interpretar, como que eu vou entender o que está escrito aqui, o que que isso significa, tá? Nós entendemos que a maneira correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali. Então a gente pega vários textos do mesmo assunto que estão espalhados, né, em várias partes da Bíblia e a gente compara esses textos para que a gente possa entender o que de fato a Bíblia quer dizer sobre aquele assunto. Tá? A gente nunca pega um texto só isolado ou um verso. Se alguém te apresentar uma doutrina ou uma verdade baseada em um texto, em uma parábola, em um capítulo, desconfie. Né? Tudo que ela for te falar tem que estar embasada totalmente na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Tá? E a gente tem que pedir, né, a orientação sempre ao Espírito Santo para que ele nos guie, né, conforme a verdade. Nós entendemos que, além, né, de estudar a Bíblia, nós entendemos que, além de estudar a Bíblia, nós também alcançamos a vida eterna através do estudo das Escrituras.
Por quê? Porque através das Escrituras nós conhecemos o verdadeiro Cristo. A gente comentou sobre isso no último vídeo também, que existem falsos cristos hoje, né? Em várias religiões você tem visões diferentes do Cristo, mas são visões equivocadas, são cristos errados, né? São falsos cristos. E muitos hoje dizem seguir a Cristo, mas estão na verdade seguindo um outro Cristo, que não é o verdadeiro Cristo da palavra de Deus. É um Cristo distorcido, é um Cristo muitas vezes excessivamente amoroso, né? Que só quer o seu coração, não quer mais nada, né? Ou é um Cristo que ele não considera algumas coisas que você faz como pecado, porque isso faz parte de uma certa evolução, né? Enfim, são distorções do verdadeiro Cristo. E muitas vezes você está seguindo a sua vida toda um Cristo falso. E vai chegar lá no último dia, você vai falar, mas Senhor, eu não falei do teu nome, Senhor, eu não profetizei, Senhor, eu não curei em teu nome. E você vai ouvir aquela frase que ninguém quer ouvir. Afaste de mim, maldito, porque eu não te conheço. E você achava que conhecia ele, mas você não o conhece. Você conhece um Cristo falso. Né? Então, através da palavra de Deus, eu conheço o verdadeiro Cristo, e através do verdadeiro Cristo, o Cristo da Bíblia, eu tenho a vida eterna. Então, além de aprender, eu tenho também toda a vida eterna. Tá? Nós entendemos também que, que a verdade ela nos liberta. Tá? Então, essa verdade, através das Escrituras, ela nos liberta do pecado, ela nos liberta dos vícios, ela nos liberta de tudo aquilo que nos destrói. Nós entendemos que todos aqueles que escreveram essa palavra, que escreveram a Bíblia, eles escreveram inspirados por Deus. Então, eles foram inspirados por Deus. É a linguagem de Deus, é o que Deus quer passar para a gente com a linguagem humana. Então, eles escreveram como seres humanos, faros pecadores, como todos nós, né? Mas eles foram inspirados por Deus na verdade. Então, a palavra de Deus ela é a verdade em sua totalidade. A mensagem dela ela é absoluta. A minha interpretação não vale nada. Eu não posso fazer a minha interpretação da palavra. Isso é totalmente equivocado. Não existe esse contexto para a leitura da palavra. Não existem interpretações diferentes. Só existe uma interpretação. Só existe uma linha, só existe um pensamento, que é aquilo que de fato Deus quer me passar através daquele texto, aquilo que de fato aquele profeta, né, quer me passar através do texto. E para isso a gente tem outras formas de estudar, né? Na teologia a gente vai estudar o método histórico-gramatical, a gente vai entender a história, vai entender o contexto simples, o contexto primário, secundário, a gente vai entender as línguas originais, a gente vai entender como que era o estilo de vida das pessoas na época, os problemas da época, tudo isso nos dá um contexto maior para entender o que a palavra quer dizer, né? Então, todos esses homens que escreveram foram inspirados. Então, cabe a mim entender o que a Bíblia quer dizer para mim, e não o que eu acho que ela quer dizer, ou o que eu quero que ela diga. Né? Nós entendemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, seja o Velho Testamento ou o Novo Testamento. Né? É toda a palavra. Então, se alguém fala para você que o Velho não vale mais, essa pessoa está equivocada. Se alguém fala que o Novo Testamento agora não vale mais, é só o Velho, essa pessoa está equivocada. Toda a Bíblia, para Deus não existe essa divisão de Velho e Novo Testamento. Tudo é a palavra de Deus. Tá? E entre tudo que foi escrito na Bíblia, e sendo ela totalmente inspirada em palavra de Deus, existe uma parte da Bíblia que não foi escrita por mãos humanas, que foi os Dez Mandamentos. Então, os Dez Mandamentos eles foram escritos pelo dedo de Deus, entregues ali para Moisés. Tá? Então, se toda a Bíblia já é importante, e de fato ela é, os Dez Mandamentos ele tem um caráter ainda mais especial, porque foi o próprio Deus que escreveu, o Deus que não muda. Tá? E aqui a gente entendeu isso também, né? Que ninguém está autorizado a mudar a Bíblia, ninguém está autorizado a dar novas interpretações da Bíblia, fora aquela que ela mesma já se propõe, tá? Então, ninguém pode mudar, absolutamente ninguém. E o nosso Deus, ele não muda também. Então, se ele proclamou algo, aquilo dali vai ser por toda a eternidade, tá bom? E por último, a gente viu que felizes são aqueles que estudam a palavra de Deus. Então, quem estuda a palavra de Deus, esse é feliz, tá? Porque estuda e pratica, né? Aquele que só estuda e não pratica, ele está enganando a si mesmo, certo? Então, a recapitulação que só para a gente passar de novo, eu fiz uma recapitulação mais de cabeça, né? Eu fui olhando aqui para as perguntas, eu fui fazendo. Vocês dizem se é necessário ou não, acredito que pode ser importante, mas vamos dar sequência. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não a compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar
e nem acrescentar nada às Escrituras. Então hoje nós vamos estudar mais sobre a beleza da criação. E eu vou ler aqui o textozinho que está na minha lição, mas a gente pode estar relendo ali também para que você possa me acompanhar, tá? Então vamos lá, presta bem atenção. Ó, eu vou até colocar só no meu rosto aqui para você prestar atenção, tá? Então vamos lá. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza e exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. É bem interessante, né? Então a gente vê que a nossa natureza, a natureza que nos rodeia, as árvores, enfim, toda a natureza de forma geral, ela mostra claramente ordem, né? Ou seja, se ela mostra ordem, isso indica que algo inteligente o criou. Então se você chega em uma sala e você vê ali, pronto, você sobe uma montanha e você vê ali quatro pedras, uma em cima da outra. Então imagina uma pedra maior, uma pedra menor, uma menorzinha. Quatro pedras, uma em cima da outra. Você vê que existe uma ordem ali. Né? Você não vai supor que aquela formação ela foi feita de forma natural. Ah, não, é porque milhões de anos caiu um em cima do outro e formou. Você não vai pensar isso. Você vai pensar o quê? Poxa, alguém esteve aqui e alguém colocou uma pedrinha em cima da outra. Isso é ordem. Isso pressupõe um ser inteligente por trás. Beleza, né? Processos naturais, eles não tendem a serem bonitos, né? Eles tendem talvez a serem funcionais, mas e ainda assim é bem isso é muito subjetivo, né? Quando você vai pensar sobre isso. Mas se você vê uma estátua e você vê aquela estátua, sabe aquelas estátuas da época renascentista, onde você praticamente vê os poros da pessoa, os olhos, você vê os tecidos. Cara, aquilo ali era pedra, a galera fazia na pedra, tecido. E você vê o tecido perfeito, você vê uma beleza, você vê uma simetria, você vê uma organização ali. Você não vai pressupor que aquilo também foi feito por causas naturais, você vai pressupor que alguém inteligente fez aquilo. E alguém muito inteligente, com muito exato, né? E aí a próxima palavra é exatidão. A gente vê que na natureza existe adaptação. Tá? Ou seja, as coisas não são feitas de forma rígida, de forma aleatória, elas se adaptam, né? E isso tudo pressupõe um planejamento inteligente, né? É um design inteligente, tá? Observe as maravilhas naturais. O colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia da aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade bíblica, essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Né? Ou seja, a gente não a gente, ninguém olha para um relógio. Imagina, pode ser aquele relógio mesmo de mesa, né? Aquele relógio que fica na sua casa, ou então aquele relógio no alto de uma torre. Ninguém olha para aquele relógio funcionando e pensa assim, cara, isso aí foi obra de causas naturais. É errado. A gente, obviamente, a gente não precisa perguntar assim, ó, existe um relojoeiro? Existe alguém que constrói um relógio? Você não precisa perguntar isso. Por quê? Porque é intuitivo. Você olha para algo que é ordenado, que é belo, que e você olha para aquilo e fala, alguém criou isso daí. Alguém inteligente criou isso daí. Né? Então, o relojoeiro ele não precisa se apresentar em praça pública e falar, eu sou o relojoeiro, eu existo. Né? Não, não faz sentido, né? Não, o relojoeiro existe, eu sou o relojoeiro. Ele não tem essa necessidade. Só de você olhar para o relógio, você sabe que existe o relojoeiro. Né? Então, só de olhar para a natureza, a gente intuitivamente observa que existe um Criador. Então, se você, meu amigo, você ainda está se decidindo se você acredita ou não no Criador, acredite. As provas estão aí e a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Apenas uma pontinha do iceberg. Mas saiba que se você não quer que Deus exista, se você odeia o relojoeiro, cara, não importa que argumentos eu vou te apresentar, nenhum vai ser válido, né? Então essa é uma frase antiga, né? Para quem quer acreditar, as provas elas são cabais. Agora, para quem não quer acreditar, mesmo 1000 provas nunca serão suficientes, né? Então vamos lá, vamos dar sequência. Beleza da criação. Então aqui é tudo que a gente já leu, né? Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente.
poderia ter surgido por mero acaso? Então vamos lá, dia a dia da criação. Primeiro dia, eu acho que ele vai fazer um resumo. Ele vai fazer um resumo do dia a dia da criação, né? Ok, primeiro dia, Deus fez a separação entre dia e noite. Segundo dia, fez a criação do firmamento e separação entre águas nas nuvens e na terra. As águas nas. Já fala aqui, né? É porque na palavra de Deus fala a separação entre águas e águas, né? Acima do firmamento e abaixo do firmamento. O firmamento aqui é a nossa atmosfera, tá, pessoal? Isso aqui é dito de uma outra forma, né? E as águas acima do firmamento, podemos falar com muita clareza que são as nuvens, tá? E as águas de baixo são os mares. 3. Separação entre terras e mares e criação das plantas. Quarto dia, surgimento do sol e as estrelas. E o quinto dia da criação, houve a criação dos peixes, animais marinhos e aves. E no sexto dia, né, o dia máximo, né, a criação máxima, ela fica por último, né? Ela sempre assim, na perspectiva mais é, é, oriental, né? O melhor sempre vem por último. E por último foi feito o ser humano, a criação de animais terrestres e do ser humano, que diferente dos animais foi feito modulado pelas próprias mãos do Criador. E criou Deus o homem à sua imagem, criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Gênesis 1. No sétimo dia, Deus descansou, abençoou esse dia e santificou. Certo, então vamos dar sequência oficialmente agora no nosso estudo, tá? Eu realmente quero ouvir de vocês, tá? A gente está no minuto 20, praticamente metade do que eu me propurei, que eu estava me propondo a fazer. Provavelmente isso aqui vai passar de 40 minutos, mas se vocês consideram que essa introdução é muito longa, muito extensa, a gente pode ser mais direto ao ponto, mas o meu medo é que a qualidade diminua. Mas enfim, são vocês que vão dizer se são informações válidas, né, essas que eu trago ou não, tá bom? Mas vamos para a primeira questão. Como era a Terra antes de ser criada? Então, abra sua Bíblia, vamos no no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2. Tá? Tô com minha Bíblia aqui, vamos ler juntos. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Certo? Então a terra era sem forma e vazia, e a terra, porém, estava sem forma e vazia, porém havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, como é que era a terra antes dela ser criada? A terra era sem forma e vazia. Então a terra aparentemente não faz muito sentido se você for mais crítico, né? Então, se a Terra não foi criada, como é que não faz sentido eu perguntar? Bom, se a Terra não era criada, como que ela era sem forma e vazia, né? Mas no sentido aqui de matéria-prima, né? Então, como que era a Terra como nós conhecemos hoje, antes dela ser formada? Talvez uma expressão que fosse mais aplicável para os nossos dias seria antes dela ser terraformada, né? Imagina que a nossa Terra é como se fosse uma Marte da vida, né? Então, só tem rocha lá. Só tem rocha, pedra, areia. Era um negócio assim, não tem forma nenhuma, né? Não tem nada criado, não existe nada lá. Então, mas imagina que não existe o sol, né? Então era um negócio assim, vão colocar a matéria-prima de algo. São os insumos. Aquilo dali por si só não é nada. Não tem forma, não tem utilidade prática. Mas depois que eu transformo esses insumos, eles se transformam em produto final, né? Então imagina nessa direção, tá? Então a Terra, antes de ser terraformada, antes de ser formada, ela era sem forma e ela era vazia, não existia nada lá. Talvez a gente entende que existisse apenas água, né? Apenas o mar, né? Que fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, antes dela ser terraformada, já existia água, né? Já existia algum mínimo de matéria-prima, matéria bruta para ser desenvolvida, tá? Então, eu particularmente acredito, né, que no verso número um, né, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Existe uma lacuna de tempo entre o verso um e o verso 2. Então, quando fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, eu acredito que os céus, e claro, eu poderia embasar mais sobre isso. Eu vou falar aqui de forma bem mais genérica, mas eu já fiz alguns estudos e já estudei alguns temas, né, que dão embasamento científico para isso.
tá? Numa perspectiva organizando a Bíblia junto com a ciência, tá? É o design inteligente. Mas os céus, nesse momento aqui, ele se refere ao universo. Então, no princípio, Deus criou o universo, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, que seria esse planeta, né, que nós estamos agora, mas esse planeta ele não tinha forma, ele não é do jeito que ele é hoje, né? Mas ele era feio, ele era, enfim. Vocês entenderam, né? Eu acho que não preciso ficar reforçando isso para não ficar maçante. Mas enfim, no princípio Deus criou o universo e a Terra. Aí depois a Terra era sem forma e vazia. Tá. Por coincidência eu nem vi a segunda questão, né? Mas enfim, como o universo foi formado. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui, então. Primeiro texto está em Hebreus. Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, vamos procurar aqui e saiba aí que assim, ó, às vezes eu vou achar rápido, às vezes eu não vou achar. Eu sei onde é que tá, né? Mas é aquela coisa, às vezes a gente passa, né? Do texto, aí tem que voltar. Enfim, Hebreus 11, verso 3. Hebreus 11, verso 3 diz o seguinte pra gente. Pela fé, entendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Esse texto é interessante. Eu vou até ler aqui novamente para vocês pelo slide. Pela fé, entendemos que o universo, formado pela palavra de Deus, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem, né? O invisível veio a partir o visível veio a partir do invisível. Então a gente entende através do próprio Albert Einstein que tudo é energia, certo? Tudo é energia. E nós entendemos também que uma das teorias dele é que a matéria, carne, né, tudo que é palpável, a matéria, ela é energia condensada, certo? Então, vamos regredir um pouquinho. Essa aula de hoje vai ficar bem longa, tá? Mas eu prometo dar o meu melhor aqui para que fique conteúdo rico. Vamos lá. Matéria é energia condensada, certo? Mas por quê? Por que que você diz isso, né? E com que base o Einstein falava sobre isso? Imagina que se nós formos regredir a matéria, nós vamos chegar até o átomo, que seria, né, o ponto indivisível. A gente sabe que é divisível, né? Porque você tem elétrons e nêutrons, então você pode dividir ainda mais isso daí, até chegar nas cordas, né, nas vibrações. Mas o que eu quero dizer é o átomo ele é forjado, ele é formado de energia. Ponto. Então, se a gente pensa que o átomo ele é o último item, entre aspas, e ele é formado de energia, e a consumação de átomos, o aglomerado de átomos formam as coisas, então nós somos feitos de literalmente nada, numa perspectiva material. Materialmente falando, nós somos feitos de nada. Né? Algumas pessoas até usam isso para falar sobre a teoria da Matrix, né? Que nós somos um universo simulado. Porque se você pegar, por exemplo, essa imagem aqui que você está me vendo agora, se você for dar um zoom infinito, você vai ver pixel, né? E o que, que são os pixels? Os pixels é vermelho e, se eu não me engano, é vermelho e azul. Só isso, vermelho, preto e azul. Se eu não me engano, esse é um pixel. E se você for ainda mais fundo, o que, que é formado pixel? De números binários, zeros e uns. E se você for ainda mais. Não é formado de nada, é energia, né? Então você só consegue me ver porque existe uma energia correndo na tela do seu celular, do seu computador, da sua televisão, do seu tablet, é energia. Então, as coisas são formadas de energia. E energia é formada de quê? Energia, materialmente falando, ela não é nada. Entende? Então, tudo é feito de nada. Então, o nada, ele é, por sua natureza, invisível. Você não consegue ver o nada, né? Então, Deus fez o visível através do invisível. Tudo foi feito através da energia. Tudo foi feito através de energia. Se você for mais atrás, né, a gente pode chegar na teoria das cordas. E aí vocês têm que pesquisar, né, pessoal? Aí você tem que entrar mais a fundo, mas anota esse assunto e entra mais a fundo sobre a teoria das cordas, das vibrações. E existem outras teorias até que tentam explicar, baseado nessa teoria, que é a teoria científica, a criação do universo através da teoria das cordas, né? Enfim, Tolkien também vai entrar um pouco sobre esse assunto, né, nos livros dele. O Tolkien é o do Senhor dos Anéis, né? Ele tem
um livro só sobre a criação do universo, né, contando a visão dele sobre a criação do universo. E foi, enfim, aí eu não vou entrar nesses assuntos, mas cabe a você buscar mais sobre isso. Então, quando a palavra de Deus fala assim, ó, então pela fé, a fé é você acreditar, né? Você confia, você acredita naquilo. Então, pela fé é a confiança, tá? Então, pela confiança na palavra de Deus, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir através das coisas que não são visíveis, tá? Então é basicamente isso. Foi feito através da palavra de Deus. Então vamos para o próximo texto. Não vamos nos alongar muito para não ficar muito mais longo do que eu sei que já vai ser. Então o segundo texto está em Salmos 33. Vamos para Salmos. Então abra a tua Bíblia. Eu levanto aqui para que você veja que eu também estou procurando aqui, tá? Salmos 33, 6 diz o seguinte: Os céus, né, ou o universo, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca os exércitos deles. Né? Então, mais uma vez reforçando, né? Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca os seus exércitos. Ah, tem continuação? Ah, pula para o 9. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Né? Deus lançou o prompt aí e tudo foi criado, né? Tudo foi criado. Deus lançou, igual você lança um prompt para o chat GPT e ele constrói a imagem, então Deus lançou o prompt e tudo foi criado. Deus lançou a palavra, né? Deus lançou a palavra e tudo foi criado. Então vamos lá, preenchendo então mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então assim que foi feito o universo, tá? Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E dias literais, tá, pessoal? Já deixando claro já aqui, não sei se eu nem lembro se o estudo ele vai entrar mais nesse assunto dos dias, mas mas são dias literais, tá? A gente vai entrar, eu já vi aqui que vai entrar lá para a próxima questão mais a fundo nos dias. Mas vamos lá. Quem participou do ato da criação? Vamos entender quem que estava lá, quem que estava no ato da criação, né? Quem que estava? Era Deus? Tinha mais alguém participando? Essa é uma pergunta difícil, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais. Gênesis 1, do 1 ao 2. Então vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deixa eu avançar aqui para vocês lerem, né? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O outro texto está em João. Vamos lá. João é o quarto livro do Novo Testamento. João capítulo 1, verso 1, dá ao 3. João capítulo 1. No princípio, isso aqui é bem interessante. Isso aqui nossa, isso aqui dá um vídeo só disso aqui. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele reforça, né? Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez ou se faria. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eu até li a mais do que deveria, né? Mas vamos ler aqui pelo slide também, mais uma vez, vamos reforçar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá, vamos lá. Vamos dar sequência aqui, né? Então, vamos preencher aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e todas as coisas foram feitas por meio de Deus. Tá? Tá. Então aqui o slide. É porque assim, ó, às vezes eu fico um pouco confuso, porque o slide às vezes tem algumas frases que não tem no material aqui, né? E tem coisas no material que não tem no slide. Então às vezes eu fico meio confuso do que ele vai apresentar. Mas se ele não apresentar o que eu quero, eu vou comentar com vocês. Então vamos lá, ó. Há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Aqui vai ter alguns textos, né, que mencionam, né, esses três juntos, né? Então em Mateus ali, eu sei de qual que ele vai falar sobre o batismo de Jesus, tá? Mas em 2 Coríntios eu não me lembro exatamente do que ele vai falar. Eu posso até dar uma olhadinha aqui só para dar um embasamento um pouquinho maior. Então, ó, 13 vai falar o seguinte pra gente.
A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. É uma bênção, né? Mas aqui fala as três pessoas da Trindade, né? Só há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas. Isso aqui é interessante. Acredito que pode ser uma dúvida, né, de muitos. Mas como que são três, mas são um? Como assim? Eu vou dar um exemplo para você. O exemplo mais bonito, né? Que eu acho assim, na minha opinião. Então, o que que é um casamento? O que que é um casal? O casal, eles são duas pessoas diferentes que se complementam, né? E formam uma terceira pessoa, que formam um amor, que formam uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa não é necessariamente o filho, não é isso que eu vou chegar. E não necessariamente isso vai formar a trindade, tá? Isso aqui, é isso que eu acabei de falar, pode soar estranho, porque também é uma interpretação, se eu não me engano, católica, mas equivocada, né? Não que vai formar uma terceira pessoa, não é que a união de dois deuses vai se formar literalmente um novo, né? Mas no sentido simbólico, tá, pessoal? Imagina que isso aqui é no sentido simbólico. Então, ó, simbolicamente, eu tenho a minha esposa e eu tenho algumas qualidades, eu tenho alguns defeitos. Normal, tenho muitos, na verdade, muitos defeitos, né? Muito mais defeito do que qualidade. A minha esposa também, ela vai ter qualidades e defeitos. E é interessante fazer a seguinte análise. Imagina, pensa nos casais que você conhece que têm assim, uma vida boa, né? Você vê que são casamentos estáveis, casamentos de longa data, né? Você vê, sabe, imagina assim, imagina aquele casal que parece que é irmão, pronto. Porque tem casamento que por fora parece bonito, né? Por dentro é um caos. Imagina aquele casal que parece, você fala, cara, parece até irmãos. Aqueles já velhinhos, quem sabe, né? Ou alguém mais novo que você conhece, que tem um casamento bonito. E geralmente, presta bem atenção, é sempre assim, ó, um é introvertido, não gosta de falar, fica na dele, e o outro é super extrovertido, é comunicativo, brinca, conversa, tá, tá, tá. Um é energético e outro é calmo. Um é estressado e o outro é mais tranquilo. Um gosta de açúcar e o outro gosta de sal. No sentido assim, um gosta de doce, né? Outro gosta de coisa mais salgada. E assim vai, né? E você vai percebendo que são qualidades, né? Que são complementares, certo? Então eu sou uma pessoa, a minha mulher, ela é outra pessoa. Mas nós juntos, quando nos casamos, se tornamos uma terceira pessoa, uma só pessoa, que a gente complementa nossas qualidades e aquilo que eu sou ruim, a minha esposa ela me ajuda, entende? Naquilo que ela não é tão boa, eu vou e ajudo ela, eu complemento ela, então é um complemento. Agora, nesse sentido simbólico, são três que são um. Por quê? Porque eles estão alinhados em um só propósito. Então imagina que eu tenho um propósito com a minha esposa. Ó, nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, nós vamos construir tal coisa. Então nós nos complementamos em nossos defeitos e qualidades para construir aquilo dali. Então de acordo com esse objetivo, com essa intenção, nós somos um só. Nós somos complementares. Então se eu estou sozinho, eu não consigo fazer da mesma forma se eu estar com ele. É igual, por exemplo, você tem dois braços, se você ficar sem um braço, você não consegue fazer da mesma forma se você tivesse dois. Eu acho que vocês entenderam, eu acho que está bem claro já, né? Mas é basicamente isso. Então são três pessoas, mas elas compartilham o mesmo caráter, compartilham o mesmo conhecimento, compartilham o mesmo entendimento, o mesmo objetivo, como Deus. Então esses três são Deus, tá? Aí você vai ter o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas eles são um, porque eles estão em harmonia, eles são harmonia. Por mais que é difícil entender um pouco disso em sua totalidade, pelo fato de que nós somos criatura e não criador, mas essa é a ordem natural da natureza de Deus, de quem ele é. Não que ele tenha a natureza, ele é aquilo. Né? Igual, por exemplo, Deus não tem amor, ele é o amor. Entende? Ele não contém algo, não existe nada que está fora dele. Ele é tudo, ele é aquilo. Entende? Então nós entendemos o amor através dele. Nós entendemos a justiça através dele. O conceito de justiça que nós conhecemos, ele vem em seu princípio dele, apesar de que o nosso conceito de justiça humana é falho, mas o objetivo, né? O objetivo no campo das ideias, da justiça absoluta, da justiça
vai ser redundante, mas da justiça justa, eu acho que não teria como deixar em palavras melhores. Essa justiça justa, ela vem dele, entende? Então ele é essas coisas. Então ele é essa união. Mas nós, como criatura, dificilmente vamos entender em sua totalidade a natureza dessas coisas, porque nós somos criatura. É igual você perguntar para o chat GPT se ele sente emoção, se ele sente amor, se ele sente raiva, frustração, tristeza. Ele não sente. Ele pode até entender o que, que é o amor. Ele pode até explicar de uma forma melhor que um ser humano explicaria, mas ele nunca vai sentir. Por quê? Porque ele é uma criatura. Ele não vai entender a gente, nossas emoções. Nunca vai entender. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós sentimos isso. Ele não, é a nossa natureza, não a dele. Entende mais ou menos isso? Então, tem coisas sobre Deus que a gente vai poder entender, mas nunca em sua totalidade. A gente vai entender, a gente vai arranhar um pouco, assim, a gente vai compreender um pouquinho, 1%, mas a gente nunca vai entender completamente. Tem coisas que talvez a gente só vai entender chegando no céu, onde a gente vai conhecer ele face a face. Aí a gente vai ter um nível de entendimento maior, mas em sua totalidade nunca, porque ele é criador, nós somos criatura, tá? Então, nesse sentido, são três, mas são um. Aí eu posso dar outros exemplos para você. Água. Então, a água, ela tem três estados, correto? Quais são os estados? O estado líquido, estado sólido e estado gasoso, correto? Então, são três facetas de um mesmo mecanismo, que é a água, certo? Então, a água ela pode se apresentar como líquida, essa daqui que eu estou bebendo, quando a minha garganta que está ruim. Ela pode se apresentar como sólida, através do gelo. Eu poderia colocar um gelo aqui na água para ela ficar gelada e eu beber. E ela também pode se apresentar como gasosa, certo? Mas ela continua sendo o quê? Continua sendo água. Essa é a melhor analogia possível para entender como que três é um. Então, Deus ele pode se apresentar como Deus Pai, ele pode se apresentar como Deus Filho, ele pode se apresentar como Deus Espírito Santo. Mas ele é um só. O que que ele é? Ele é Deus, entende? Ele se apresenta de várias formas, mas ele continua sendo Deus. Ah, David, então você está falando que é uma pessoa que se apresenta de várias formas? Meu amigo, não me faça perguntas difíceis. Aqui a gente só vai entender quando de fato estivermos lá com ele, tá? Porque vão ter linhas diferentes. E aqui eu vou ser honesto com vocês. Existem linhas diferentes. Alguns vão falar para você que não, é um Deus, mas ele se apresenta através de Filho, através do Espírito Santo, através de Deus Pai. Alguns vão falar, não, são pessoas separadas. Eu acredito que são pessoas separadas, através do conhecimento que eu tenho da Bíblia, né, dos estudos, eu acredito que são três que são um nesse sentido. Aí eu vou dar um outro exemplo para ficar ainda mais claro, tá? Pega a própria água e a gente vai entender agora as moléculas da água, né? A parte química. Você vai ter, talvez não seja o ideal, porque na verdade a água tem duas moléculas, né? Mas só um exemplo aqui que agora não me vem nada à cabeça. Mas, por exemplo, H2O, né? Então a gente vai ter três moléculas, né? Que não são três moléculas, a gente vai ter uma molécula H e duas moléculas O, certo? São três moléculas. Com certeza existem outros exemplos que seriam melhores, né? Que existem de fato três moléculas diferentes. Mas vamos pegar o exemplo do H2O, né? Então são três moléculas. Mas a união dessas moléculas, elas fazem uma coisa, que é a água. Entende? Então é nesse sentido, tá, pessoal? Nesse sentido, três são um. Eu acho que assim, pelo menos, se você nunca tinha ouvido falar sobre esses exemplos que eu citei, eu acho que pelo menos assim fica um pouco mais claro sobre a natureza de Deus. Mas lembrando, sempre vão ter coisas sobre a natureza de Deus que nós nunca vamos entender em sua totalidade. A gente pode arranhar um pouquinho, a gente pode ficar um negócio um pouquinho mais lógico na nossa cabeça, mas a sua totalidade só vai ser entendida quando estivermos frente a frente com ele. Tá? E talvez nem assim, né? Porque, mais uma vez, ele é criador e nós somos criatura. Ok? Então, só ressaltando, né? Quem participou da criação, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Isso é até interessante porque fala, né? Tanto em Gênesis quanto em João lá, né? No princípio a terra se forma vazia, né? O Espírito de Deus se movia sobre as águas.
Deus criou os céus e a terra. Tem algum momento que fala as três pessoas no momento da criação. Eu não sei se a gente vai ler isso aqui agora, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro vídeo, né, só para se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá? Eu preparo um material um pouco mais robusto, né? Bem mais robusto para a gente reforçar um pouco isso aí, tá? Ó, João, né, no princípio era o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, nada do que. Beleza, aqui fala duas pessoas. Mas enfim, na Bíblia, em vários momentos, fala sobre as três pessoas, né? Mas só para ficar alinhado. No momento da criação, o verbo ele foi o papel mais importante na criação. O verbo é quem? O verbo é Cristo. Tá? Eu acho que isso aí já está claro para todo mundo, né? Antes mesmo desse estudo, o verbo ele é Cristo. Então, Cristo Jesus, né? Ele foi o ponto mais importante ali, né? O ponto de destaque na criação, tá? Então, o verbo é Cristo. Então, nada sem Cristo seria feito, né? Senão por meio dele. Como que foi o processo diário da criação? Eu vou tentar dar uma acelerada, que já deu uns 40 minutos aí mais ou menos, tá? Então, vamos lá para o livro de Gênesis, mais uma vez, capítulo 1, e vamos dar a leitura aqui, ó. Do verso 3 ao 5 é feito o primeiro dia. Então eu vou ler aqui junto com vocês. Deixa eu ver se ele vai aparecer o texto. Ah, vai aparecer aqui. Do 3 ao 5. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz de dia, e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Desculpa, vontade de soluçar. Tá, eu não vou reler aqui novamente, tá? Você já deve ter acompanhado. Mas por questão de tempo, né? Mas é isso aí. Então, no primeiro dia, houve separação entre dia e noite, tá? Pode escrever no seu caderninho. No dia 2, o que que Deus fez? Do 6 ao 8, tá? Então, disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Lembra, né? Águas, mar, águas, nuvem. E separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento de céus. Houve tarde e manhã no segundo dia. Certo? Então, no dia 2, ele fez a criação do firmamento e separação entre águas nas nuvens e na terra. Né? Você pode colocar aí separação de águas e águas, tá? Para ficar mais fácil, mais rápido, mais tranquilo, né, para escrever no seu caderninho. Dia 3, verso 9 ao 12. Então vamos lá. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem fruto, semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu, tá? Deus viu que era bom, né? Que se você quiser, dá uma pausa aí e dá uma lida, tá? Então, o dia 3 ele fez a separação entre terras e mares e criação de plantas, tá? Criação de plantas, relvas, árvores e assim por diante. Tá bom? Esse foi o terceiro dia. No quarto dia, do 13 ao 19. Vamos lá. Que vai até o 14. Eu estou dando uma olhadinha aqui para tentar acompanhar para vocês lerem junto comigo, tá? 13 ao 14. E a terra produziu relva, ervas e sementes que davam segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Houve tarde de manhã, terceiro dia. 14. 14. E disse Deus: que haja luzeiros nos firmamentos dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam os luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Certo? 16. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, né? Fez também as estrelas. Ok, certo? Li até o 19? Houve tarde e manhã, 4 dias. Ok. Então, no dia 4 houve o surgimento do Sol, da Lua e das estrelas.
tá? Então, é interessante, né? Se a gente pegar em linhas gerais, a gente pode até falar assim, ó, surgimento do Sol. A gente sabe que o nosso Sol é na nossa galáxia, perdão, o nosso sistema solar, ele é um sistema solar. Nossa galáxia é composta por, sei lá, quantos milhões de bilhões de sistemas solares. Então, quando Deus criou os dois luzeiros, talvez, é só um talvez, ele não necessariamente criou apenas o nosso, porque ele fala das estrelas, e nós sabemos hoje que as estrelas são os sóis de outros sistemas solares da nossa galáxia. Então é como se ele não criasse não só o nosso Sol, né, mas o Sol de todos os sistemas solares, basicamente. Eu acho que vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Então assim ele criou o Sol, criou a nossa Lua, e existem outras luas também em outros sistemas solares e as estrelas, né? Porque são os outros sóis, né? E assim por diante. Tá? Então, enfim, surgimento do Sol, luas e estrelas. Dia 5 do 20 ao 23, ele vai falar o seguinte pra gente. Dia 20. E disse Deus que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voam sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim criou Deus as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, e aos quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra multipliquem-se as aves. Houve tarde e manhã, quinto dia. Tá? Então aqui a gente teve a criação dos animais marinhos, aves e peixes. Dia 6 é o dia mais importante. 24, a gente vai ler do 24 ao 26 e pular para o 31. Então vamos lá. Dia 24. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, tá, eu acho que até não. E Deus viu que isso era bom, certo? 26. E Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para governar sobre todas as coisas, né? Então esse foi o propósito da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus para governar sobre todas as coisas. E no 31 ele fala o seguinte: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Tá? Então no dia 6 a gente tem a criação dos animais terrestres e do ser humano, certo? Que é o auge, né, da criação foi o ser humano. Dia 7. Só um parêntese, tá? Deus criou o ser humano na sua imagem e semelhança para governar. Então, assim, ó, você, meu amigo, dizem para você que você foi fruto do acaso, que você é nada mais do que um resultado sortudo, né? De um mundo que deu certo, de um algoritmo aí louco que fez que por sorte deu vida nessa terra e por sorte você nasceu. Você nasceu sem sentido nenhum, você apenas foi um sortudo que nasceu. E olhe lá que você é sortudo, né? Porque que mundo miserável esse que você e eu vivemos. E qual que é o teu propósito? O teu propósito não é nenhum, o teu propósito é morrer, né? E sem nenhum sentido, certo? Então esse é isso que o mundo diz para você. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você tem um propósito, que você foi planejado, que você tem um propósito muito maior do que aquele que o mundo diz que é apenas crescer e procriar. Você tem um propósito muito mais elevado de abençoar pessoas, salvar pessoas, formar novos discípulos e de ajudar pessoas a encontrarem o seu caminho da vida eterna. A encontrarem não o seu caminho, deixa eu corrigir minha palavra, a encontrar o caminho. Não existe os caminhos, existe o caminho. É teu propósito seguir esse caminho e ajudar outras pessoas a ter esse encontro com Cristo, tá? Então você é especial. E no sétimo dia, o que que Deus fez? Vamos dar uma lida aqui. Então, capítulo 2 do 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, o que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito.
E Deus, tá certo? Tá certo. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Né? Ou seja, Deus ele abençoou o sábado, né? É o sétimo dia, para toda a humanidade, né? Então nessa época aí não existia judeu, né? Como alguns falam, né? Não, o sábado é para os judeus. Cara, não existia judeu, só existia Adão e Eva. Existe a descendência deles posteriormente. E Deus abençoou esse dia, né? Abençoou esse dia para Adão e para Eva. Ele não fez isso porque ele precisava descansar, né? Que fala que Deus descansou. Ele não descansou porque ele precisava, porque ele é Deus, ele não precisa descansar. Mas ele descansou para nos dar exemplo do que deveríamos fazer, do que a humanidade deveria fazer. E eu também, particularmente, acredito que Deus, em sua sabedoria, em sua onisciência, sabendo dos nossos dias atuais, cara, que essa correria absurda, né? Celular, smartphone, um monte de problema, problema de trabalho, família. Nessa loucura, ele separou um dia para que a gente pudesse se desconectar de tudo isso. Desconectar do trabalho, desconectar dos problemas, desconectar dos nossos negócios. Então, se você, né, também é empreendedor, também é empresário, você sabe que a gente não para de trabalhar, a gente está trabalhando o tempo todo. Então, esse dia é um dia onde a gente pode desconectar. Né? Então, quando existe até uma vez eu ouvi uma frase que fala assim, ó, quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas, certo? Então, quando eu cuido das coisas dele, que são maiores do que as minhas, Deus ele cuida das minhas coisas. Né? Então, é um dia especial. Né? O sábado é um dia especial para você ficar com sua família, para você aproveitar a natureza, de repente fazer uma caminhada na natureza, uma caminhada na praia, né? Caminhar de um parque, uma praça que você tem na sua cidade, né? Fazer uma trilha, né? Enfim, estar com sua família, estar com seus filhos, estar com seus amigos em comunhão, ir para a igreja e fazer a missão, né? Visitar alguém que está doente, alguém que está enfermo, fazer uma oração, fazer um estudo da Bíblia. Né? Então, é esse o propósito do sábado, né? É esse o propósito que Deus tinha quando criou o sábado. Então, o sábado não é um ponto assim que se você não fizer, você tá perdido. Não é esse não é o ponto. Eu não faço, eu não deixo de fazer nem porque eu não estou perdido por isso e nem faço para mim ser salvo. Entende? Eu faço porque é um presente, né? Então, o sábado ele foi criado por causa dos homens e não os homens por causa do sábado. Então, os homens não foram criados para servir ao sábado, certo? O sábado foi criado para servir aos homens. De que forma? No sentido de descanso, no sentido de desconectar das coisas mundanas e se conectar com as coisas celestiais que vão ser muito maiores, vão ser muito melhores, vão ser muito mais frutíferas. Então, o sábado é literalmente um presente. Né? E muitos de nós, na maioria das vezes, rejeitamos um presente dado pelo próprio Deus. Imagina, né? Coisa doida, né? Se você imaginar de forma geral. Imagina uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que, cara, tá disposta a morrer por você, que quase morreu por você, né? De um exemplo mais mundano. Ela se colocou em frente a um carro para te salvar, para mostrar o tamanho amor que ela tem por você. Em dado momento, se a pessoa te dá um presente, você recusa esse presente. Já pensou? Você deve a sua vida àquela pessoa e tu recusa um presente que ela te deu. Não faz sentido, né? Muito doido. Então é um presente que ele nos deu e ele morreu por nós, certo? Mas enfim, esse é um tema que a gente vai estudar mais pra frente, tá? E o sábado não é da igreja adventista, o sábado não é de nenhuma placa. O sábado, ele é uma verdade bíblica. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso, né? Mas fica tranquilo que ninguém vai se perder por causa do sábado no sentido legalista, tá? A gente vai estudar mais isso pra frente, mas fica aí um ponto para que você possa entender. Ninguém guarda o sábado para ser salvo, tá? Isso é loucura, isso é legalismo. A gente guarda o sábado, a gente deve guardar o sábado porque nós já fomos salvos. Então não é uma ação em busca de um resultado, mas não é a consequência de um resultado que é a salvação. Nós já estamos salvos, né, em Cristo, se nós acreditamos em Cristo. Então a guarda do sábado, a guarda da lei, dos mandamentos, é apenas uma gratidão, né? Eu guardo porque eu já estou salvo, é uma forma de agradecer. O próprio Cristo fala, né? Se você me ama, então você guarda os meus mandamentos. Se você não guarda os meus mandamentos, você não me ama. Então não adianta falar que você me ama, porque se você me amasse, você guardaria os meus mandamentos, tá? Então é por amor, né? E não por medo, em hipótese alguma. Tá totalmente equivocado quem faz isso por medo ou qualquer um outro mandamento. A pessoa não faz porque ela tem medo. Então não faz sentido. Não é isso que Deus quer, tá bom? Então no sétimo dia Deus descansou, tá? Para nos dar exemplo. Vamos dar sequência então. Questão de número 5.
Já estamos avançando para o final, tá? Já estamos avançando para o final. Questão de número 5. Como foi a criação do homem e da mulher? Gênesis, vamos dar uma sequência na leitura aqui, e eu vou priorizar ler aqui pelo slide, tá? Eu peço licença para vocês. Recomendo que vocês estejam lendo pela Bíblia, mas eu estarei lendo pelo slide para que o vídeo não fique muito longo, tá? Para que essa aula não fique tão longa. Então vamos lá, Gênesis 1:26 vai dizer o seguinte para a gente: como foi a criação do homem e da mulher? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Ó, esse assunto aqui da alma é um assunto muito interessante, tá? Cabe até um vídeo inteiro só sobre esse assunto da alma. Então, nós somos uma alma ou nós temos uma alma? Eis a questão, né? Nós somos uma alma ou nós temos uma alma? A nossa alma, ela é mortal ou a nossa alma, ela é imortal? A imortalidade da alma é uma verdade bíblica ou é uma mentira bíblica, né? Propagada por falsos mestres, por falsos professores, né? Falsos instrutores. Eu já adianto o seguinte, a nossa alma, ela tem uma imortalidade condicional, tá? Então, nós não temos uma alma imortal. Se a gente morre, hoje, a gente não fica consciente. Nós nos desligamos, nós dormimos, né? O próprio Jesus usa essa expressão, né? Fulano dormiu, né? Ele usa essa expressão. Então, nós temos uma imortalidade condicional. Nós não temos uma imortalidade. Nós não vagamos depois da morte. Nós não vamos para outro lugar. Nós não reencarnamos. Nada disso é bíblico. Tudo isso aí são mentiras propagadas por falsos mestres. A Bíblia, a palavra de Deus, que é a base, ela não dá nenhuma base para que isso seja uma realidade. E a gente vai estudar, vai estudar alguns textos que aparentemente dão margem, mas não dão, tá? Quando a gente vai estudar os originais, né? A gente vê que não tem nada a ver, né? Mas enfim, isso é assunto para outro momento, tá? Mas enfim, né? Vamos dar sequência. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Esse aqui também é outro assunto interessante, né? Sobre a submissão da mulher, tá? Então a mulher ela deve ser submissa ao homem, mas o que significa essa submissão feminina, né? Essa é uma auxiliadora. A mulher vai ser um auxiliar do homem. Qual que é o sentido dela ser um auxiliar? Ela é inferior, então, se você for para uma escola, para qualquer outro ambiente profissional, geralmente auxiliar é um inferior, certo? Mas o próprio Deus, em alguns momentos, se coloca como um auxiliador de Israel. Só que a gente sabe que o sentido é diferente, né? A gente sabe que o sentido é totalmente diferente. Então, Deus é o nosso auxiliador. Já muda totalmente o sentido, né? Então, em qual sentido a mulher se encaixa como auxiliadora? Como superior ao homem, inferior ao homem ou lado a lado, né? Essa questão do propósito, né? Qual que é o propósito? A submissão, né? Ela está sob uma missão e a nossa missão é maior do que nós mesmos. Então, a submissão da mulher em relação ao homem, ela está relacionada a uma missão que o homem tem, uma responsabilidade que o homem tem, um dever que o homem tem que não vem dele, mas vem de cima. Então são assuntos interessantes que a gente pode comentar. Se for do teu interesse, comenta aí embaixo que a gente pode fazer um vídeo mais aprofundando sobre o assunto, tá? Mas como vamos dar continuidade aqui, Gênesis 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe trouxe.
E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e une-se com a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Aqui vou abrir um parêntese também de um outro possível vídeo, né? Sobre Eva. Essa expressão que o Adão usa, né? Esta afinal, algumas versões pode estar essa finalmente, ou essa sim é osso dos meus ossos. Alguns usam isso para dar margem de que a Eva não foi a primeira mulher, né, que Adão teve, né? Alguns falam que Deus criou uma outra mulher, mas que não se aceitou ser submissa ao homem e tal, aquela coisa do empoderamento feminino, né? Não vou aceitar ser subjugado e tal, ele se rebelou, se tornou até mulher de Lúcifer, né? Aí, cara, o céu é o limite, né, para essas coisas. E chama essa mulher de Lilith, né? E aí Lilith foi expulsa do jardim e depois disso aí Deus fez Eva já sendo o osso de Adão, né? Enfim, isso é uma coisa que é muito popular e no Evangelho segundo o TikTok, né? Entre os mais jovens, muitas pessoas comentam sobre isso. Já teve um hype disso há um tempo atrás, muito grande, muita gente falando. Mas hoje pouco se fala e é uma mentira também, se não embasamento, sem pé na cabeça. Eu só vou levantar duas questões, mas se for do interesse de vocês, mais uma vez, coloquem nos comentários, né? Primeiro ponto, a submissão da mulher foi dada apenas após o pecado. Ou seja, então não faz sentido falar que Lilith não aceitou ser submissa a Adão, porque essa submissão, até aquele momento, né, do primeiro pecado original, ela não existia. Então não faz sentido nenhum a Lilith, ela se... Não, eu não vou aceitar ser submissa, porque não existia essa submissão, né, da parte da mulher para com o homem. Tá? E também tem um outro ponto ali que não faz sentido nenhum, mas agora não me veio a cabeça, mas esse é o principal argumento ali, que já quebra de vez essa teoria, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo aprofundando sobre esse assunto. Vamos dar sequência. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, né? Aqui tá muito sobre a inocência, tá? Então vamos dar continuidade. O homem foi criado do pó da terra, a mulher foi criada da costela de Adão, tá? Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou, tá? Então vamos lá, um comentário aqui, né? Diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano ele foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida, né? Então todos os seres, né, eles têm uma espécie de sopro de vida, né, de Deus, mas o ser humano foi diferente. Ele recebeu diretamente de Deus, ele foi moldado pelas suas mãos, tá? Então vamos lá dar sequência, né? Então assim, ó, meu querido, minha querida, você é muito especial para Deus. Tenha essa certeza, tá? Tenha certeza disso. 6. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, de presente, o ser humano recebeu um maravilhoso jardim, né, que é o jardim do Éden. 7. Sobre que condição eles viveriam eternamente no jardim? Né? Então, vamos dar sequência. Gênesis 2,15 fala: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem, ele deu essa ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, qual que foi a condição que Deus deu, né, para que eles vivessem eternamente no jardim? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria em duas consequências. Primeiro, deixar o jardim, certo? E segundo, ficar sujeitos à morte, tá? Então, então é nesse sentido, né? Não que eles iriam morrer imediatamente, né? Mas que a partir daquele momento eles não mais teriam acesso à árvore da vida, né? E por consequência, por não ter acesso à árvore da vida, por não estarem dentro do jardim, eles ficariam sujeitos à morte, tá? E só um parêntese, né? Eu acho que no próximo estudo a gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto da origem do mal, mas eu queria comentar com vocês o seguinte: a árvore, por que Deus colocou essa árvore lá? Eu acho que a gente vai estudar sobre isso no próximo estudo mais profundamente, mas como eu não tenho certeza, porque é um assunto muito amplo, essa origem do mal,
quero comentar o seguinte: a árvore ali, ela foi um teste do ser humano. Mas por que que foi feito esse teste? Para que o ser humano pudesse ter o poder de escolha. Imagina que Deus criasse o ser humano e não colocasse essa árvore ali, né? Ele não poderia falar que o ser humano o ama por livre e espontânea vontade, porque nem sequer a opção de não amar foi dada para o ser humano. Então, Deus ele pede para o ser humano obediência. Filho, me obedeça. Eu vou te dar a vida eterna, eu quero te dar a vida eterna, eu quero o melhor para você. Mas você também tem a opção de me desobedecer, certo? Então Deus ele precisou dar essa oportunidade para que o ser humano tomasse a decisão por conta própria, certo? Então, se eu crio robôs, e Deus poderia criar robôs, né, que não tivesse o poder de escolha, mas ele criou seres humanos pensantes e racionais, porque ele não quer ser adorado, ele não quer ser bajulado de forma irracional, ele quer que nós o amemos porque foi uma decisão nossa, porque nós entendemos e reconhecemos que ele tem o melhor para nós. Mas se nós não temos nem sequer a possibilidade de errar, então até onde o nosso amor de fato ele é verdadeiro, porque nós decidimos ou porque nós não decidimos. Você entende o que eu quero dizer? Então, tipo assim, se eu não consigo ter a opção de negar, como que eu posso dizer que a minha decisão ela é definitiva? Se eu não tenho outra opção, entende? Então imagina uma situação onde você é um homem, né? Você é uma mulher e você só tem uma opção de pessoa para casar. Você só tem aquela opção. Você só tem aquela opção. Você não tem outra opção. Como que você pode falar assim, ó, eu amo essa pessoa como nenhuma outra, se você não tem nem a opção de amar outra pessoa? Entende o que eu quero dizer? Você está sendo manipulado, né, para ter aquela opinião. Você pode até realmente amar aquela pessoa, mas como você sabe se esse amor é real se você não tem nem a opção de amar outro? Entende? Você não é verdadeiramente livre nesse caso. Entende o que eu quero dizer? Então, nesse sentido, Deus colocou a árvore para que a árvore fosse um teste do ser humano. Se o ser humano passasse por aquela prova, né, ele iria, né, dar continuidade. Ele tomou a decisão correta. Mas ele primeiro teria que ter a possibilidade de tomar a decisão. Então a árvore está ali por conta disso. Só que, infelizmente, o ser humano tomou a decisão errada. E muito disso se dá porque o ser humano foi enganado. Tá? Mas isso aí a gente vai entender nas próximas aulas. Bom, mas eu só queria deixar esse ponto aqui levantado para vocês, ok? Então vamos lá, recapitulação, vamos passar rapidamente por aqui. Hoje nós aprendemos que, ué, tá, enfim, recapitulação. Hoje aprendemos que a Terra, antes de ser criada, ela era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estava presente na criação Deus o Pai, o Espírito Santo e Deus o Filho. Tá? Então, beleza. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias e estavam presentes na criação Deus o Pai, o Espírito Santo e Deus o Filho. O homem foi criado do pó da terra, e a mulher da costela de Adão. E Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência da palavra de Deus. Tá? Então vamos lá, pessoal. Compromisso de fé. Vamos fazer o nosso compromisso de fé. Então hoje foi um texto um pouco mais assim, a gente meio que passou por um assunto que já é conhecido, né? Não tem muito assim, o que reforçar, mas a gente fez alguns comentários que eu acredito que são pertinentes, né? Enfim, isso aqui é um convite para você. Eu peço que você responda e medite isso com muito carinho, tá? E se coloque nas mãos de Deus para que Ele possa te conduzir. Então, meu amigo, minha amiga, essa pergunta é diretamente para você que está me ouvindo, tá? Você acredita que o universo ele foi criado com participação das 3 pessoas da divindade? Você acredita nisso? Então, se sim, marque seu xizinho ou diga, né, eu aceito, tá? Eu aceito. Segunda pergunta. Você crê no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais? Você crê nisso? Se sim, diga, eu acredito, eu criei, tá? E são dias literais. A gente pode até fazer um outro vídeo sobre esse assunto, tá, pessoal? Sobre a questão dos dias, porque é um assunto interessante e a própria palavra de Deus fala, né? Houve tarde e manhã, primeiro dia, houve tarde e manhã, segundo dia, e assim por diante. Então isso já deixa explícito de que se trata de um dia, dia literal, né? E não um dia simbólico, né? Que alguns dizem, né?
Ah, foi porque um dia para Deus é 1000 anos e tal, não, mas é que tarde e manhã. E a própria palavra utilizada em hebraico, né, ela simboliza um dia literal. Tá? Existem diferenças quando é escrito uma palavra de dia profético, existe escrito de uma forma, e existe uma diferença quando é dia literal. Tá? Então é o dia literal. Isso está claro nas escrituras. Então, se você crê nisso, se você crê que foram dias literais, repita comigo: eu creio. E última, você quer conhecer mais a respeito do Deus Criador? É do teu interesse conhecer mais do Deus Criador? Você quer saber quem é verdadeiramente esse Deus e não o que dizem por aí? Você quer entender o que a Bíblia, que é a verdade, diz sobre esse Deus e não o que as pessoas dizem sobre Deus? Porque a Bíblia por si só ela é suficiente. E aqui a gente está nesse guia, né, para que a gente possa entender de fato quem é Deus através das Escrituras. Tá bom? Dito isso, né, o próximo estudo nós vamos analisar sobre a origem do mal, né? Então, o que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por isso? Se não, quem que é? Então, deixamos que a Bíblia responda no próximo estudo. Tá, pessoal? Com isso, nós finalizamos o nosso estudo de hoje, nossa aula de hoje, né? Sobre a beleza da criação. Eu vou pensar em um título bem bacana para que você possa ter acesso a esse conteúdo. Se você ficou até aqui, eu te dou meus parabéns, parabéns. Isso significa que você é alguém que quer conhecer a verdade, você é alguém que quer estudar, tá? E eu te convido para que continue conosco nessa jornada de estudos. Pode deixar aí nos comentários ali sua pergunta, sua dúvida, temas que eu citei aqui, outros temas também que são dúvidas suas. Vai ser um prazer para mim, né, estar fazendo mais aulas como essas para que a gente possa estudar, tá? Da forma que estamos, vamos fazer uma oração? Então, oremos. Querido Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela aula de hoje, pelo estudo de hoje. Nós entendemos um pouco mais sobre a tua criação, nós entendemos um pouco mais sobre, né, as evidências de que o Senhor é Deus, de que o Senhor existe, de que o Senhor criou todas as coisas, nos criou com um propósito muito maior do que o mundo diz, tá? E eu peço, Senhor, com muita humildade, que o Senhor possa se fazer presente na minha vida, na vida da minha família, Pai. O Senhor possa se fazer presente no meu lar, na minha casa, que o Senhor possa se fazer presente no lar de quem está me ouvindo nesse exato momento, onde quer que ele esteja, que o Senhor possa estar com o seu lar, com a sua casa, com a sua família, com o seu casamento, com o seu relacionamento, namoro, que seja, que o Senhor possa estar guiando essa pessoa a cada dia, que ela possa ter cada vez mais, a cada dia mais, o desejo, o interesse e o prazer de te buscar, de aprender mais. Que o Senhor possa abençoar esse projeto, né? Eu não acredito ser a pessoa mais capacitada para esse tipo de conteúdo, mas que ele possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, Pai. Eu peço tua capacitação. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meu querido. Muito obrigado pela tua presença até então. Deus te abençoe, te livre e te guarde de todo mal. Até o próximo estudo.